Caros amigos, boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma das iniciativas desta campanha que quer afirmar o Concelho de Torres Vedras, hoje aqui na freguesia da Freiria. Permitam que vos diga as outras palavras, antes de dizer aquilo que vocês já sabem, muitos de vós, quem é o nosso candidato à presidência da freguesia e dar-lhe o palco, porque o palco hoje é essencialmente dele. É sempre um prazer vir aqui à Freiria. Há muitos anos que o faço, nas visitas consecutivas à escola, até que finalmente estão reunidas as condições para que os jovens, os profissionais de educação e toda a equipa de auxiliares possam ter as condições de trabalho que merecem. Mas, meus amigos, foram muitos anos de luta, porque as resistências foram muitas e também, a verdade tem que ser dita, porque não é à toa que aparece o nome desta coligação, Afirmar Torres Vedras, porque Torres Vedras não era uma voz respeitada de modo a conseguir automaticamente bater o pé e resolver o problema que lá ia se arrastando ano após ano. Nós não estamos a falar só de chá e simpatia, estamos a falar de chá, simpatia, mas depois também que haja respeito, e essa respeitabilidade significa que quando se reivindica alguma coisa, quando se bate o pé, ela tem verdadeiramente que aparecer e esse resultado tem que surgir. Mas nestes anos todos, esse respeito não foi evidente. E por isso o problema se perpetuou quase durante décadas. E permitam-me que eu vos peça, ou que agradeça, não é pedir, é agradecer a todos os jovens o sacrifício que fizeram em estudar numa escola sem condições. E a todos os profissionais que agradeça a entrega que sempre souberam dar naquela escola com menos condições para que os alunos desta freguesia tivessem aquilo que é essencial para todos. Uma educação que é a ferramenta essencial para cada um poder progredir na sua vida. Mas também foram outras as instituições que aqui vim e fui constatando, e muitas vezes reuni até com os vossos autarcas de freguesia. E permitam que eu vos diga que há coisas, algumas são menos estranhas e outras já são tradicionais. É tradicional reunirmos com os autarcas aqui da freguesia e dizerem-nos: não há médico de família para todos. Temos escassez de médicos de família. Isso é já quase uma tradição. Não sei se faz parte do ADN da freguesia. Mas isso significa também, novamente, nunca houve a capacidade de a sua voz ser escutada para que o problema ficasse resolvido. Ou ainda aquilo que é também já uma tradição. Aquilo que é uma tradição, mas que desta vez até parece um bocadinho mais estranha, que é o alcatrão eleitoral. É preciso esperar pelo ano das eleições para finalmente a estrada principal ser alcatroada. Até há poucos meses não era preciso termos placas. Sabíamos perfeitamente quando estávamos a passar do Concelho de Mafra para o Concelho de Torres Vedras. Mesmo alguém que não fosse de cá sabia, pronto, já acabou o Concelho de Mafra, entrei em Torres Vedras. Ora bem, veio o ano eleitoral e lá surge o alcatrão. Quase que nos leva a dizer, é uma pena que as eleições não sejam todos os anos, porque assim os senhores não tinham que esperar tanto tempo para ter as estradas alcatroadas. Mas, simultaneamente, neste caso, tem aqui algo que é mais ainda paradoxal, meus amigos. É que aquilo que é alcatroado, mesmo neste momento, está a ser a estrada principal.
é mesmo só para inglês ver. Porque depois as outras estradas já não estão a ser. Promovendo uma distorção e uma discriminação mesmo entre os habitantes da freguesia. E isto é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha que tem que ser realmente desmascarada para que as pessoas percebam que algo tem que ser feito de forma diferente. E uma autarquia como aquela que nós nos propomos, meus amigos, eu já o disse várias vezes, mas repetirei as vezes que forem necessárias. Nós estamos a abraçar um projeto que quer afirmar Torres Vedras. Afirmar Torres Vedras para que a nossa voz, a voz de Torres Vedras, seja escutada e respeitada. E que quando dizemos alguma coisa é para que essa coisa aconteça e não só receber um sorriso. E, meus amigos, se queremos afirmar Torres Vedras para que algumas das necessidades estruturais sejam resolvidas, nunca iremos esquecer diariamente, e não só em ano eleitoral, aqueles que são os problemas concretos das pessoas, de cada um de vós e de cada um dos torrienses, de cada uma das freguesias. Porque há também depois quem pense, vamos anunciar é o projeto A, B, C, muito importantes, esquecendo algumas das questões que eu já vos falei. Que a estrada alcatroada ou os buracos à porta, um passeio que não existe, o lixo que não é recolhido, os contentores que não são limpos, podem não ser as tais grandes projetos estruturais, porque muitas vezes não deixam placas de inauguração. Deixam, se calhar, já que pensam a deixar. E viu o Sr. Ministro do Ambiente, num parque de bicicletas, ir lá inaugurar um parque de estacionamento de bicicletas. Portanto, se calhar também se pode começar a inaugurar um caixote de lixo ou um contentor. Mas partindo do princípio que ainda há gente com bom senso e que isso não será o dia a dia, direi, estas não são obras para ter placa, mas são obras que para aquela pessoa que ali mora é tão importante ou mais importante que um projeto estrutural e relevante para o concelho. E, portanto, é preciso uma autarquia que compatibilize estas duas esferas. Que as duas esferas sejam os lados da mesma moeda. Que se tenha ideias relevantes para afirmar o concelho, para trazer investimento ao concelho, para que esse investimento signifique mais postos de trabalho. E estes postos de trabalho significam que as pessoas não têm que ir lá para fora, para outras terras trabalhar, que aqui podem cá ficar, que aqui podem constituir família, que aqui podem comprar casa, etc. Mas, ao mesmo tempo, ter o outro lado da moeda, em que as cadeiras de um jardim que sejam partidas ou um caixote que não esteja em condições são igualmente relevantes. E nós iremos fazê-lo. Porque pomos no centro da nossa ação política as pessoas e só as pessoas e nada mais do que as pessoas. E, meus amigos, e isto também para vos dar o exemplo de uma outra carência que é facilmente aqui identificado na freguesia. A ausência de um processo habitacional que possa assegurar cá muitos dos jovens que, infelizmente, ou têm algum terreno dos seus pais, ou que têm alguma herança a chegar, acabam por ter que ir morar para fora, para outra freguesia. E isto tem tudo a ver. Porque esses jovens, ao deixarem de cá estar, se deixam também de dar força, por exemplo, ao pequeno comércio, à pequena restauração. Amanhã haverá menos crianças e as obras que se vai fazer na escola, depois podem até perguntar, mas para quê? Porque afinal temos menos crianças também. É esta ideia estrutural que nós temos que pensar. E para isso, meus amigos, sinceramente,
eu acredito que a equipa à Câmara nunca irá dar um passo sem consertar tudo, mas tudo com o Executivo da Freguesia. Porque é quem melhor conhece a freguesia. Quem melhor conhece a realidade da localidade A ou da localidade B. E neste caso, vocês têm aqui uma sorte magnífica de ter uma pessoa disponível que eu penso que não merece, não precisa de grandes apresentações. O Rui Diogo Casaleiro. O Rui, permita que eu trate assim, porque estamos como amigos. Porque se fosse um ato mais formal, teria sempre que dizer Senhor Engenheiro Rui Diogo Casaleiro. Mas você não se apresenta aqui como engenheiro. Apresenta-se como alguém que ama esta freguesia e que já deu provas disso. Por favor, quer dizer, não há instituições em que você já não tenha participado. É na parte cultural e musical dos escoteiros, é no coro da igreja, o grupo de teatro, o grupo dos cavaquinhos. Portanto, você está sempre presente. Mas, sobretudo, sinceramente, chamou-me a atenção quando você esteve na freguesia, na junta de freguesia, e essa experiência que ali teve, pela dedicação incrível à sua terra, pela dedicação a alguém que muitas vezes as pessoas querem ser eleitas para os cargos, alguns para ter um cartão de visita e poderem se apresentar lá fora, noutras terras ou mesmo na sua, como o senhor Presidente, como o senhor Secretário, como o senhor Tesoureiro, ou outros que nem sequer é para isso, é mesmo só para se sentarem na cadeira. Mas você não é um homem de se sentar na cadeira. Você é um homem da ação. Porventura, a sua experiência autárquica obtida já na junta de freguesia e depois trabalhando numa autarquia de excelência, como é a autarquia de Mafra, onde trabalhou diretamente com o vereador Hélder Silva, hoje presidente da Câmara Municipal de Mafra, deu-lhe a sabedoria, aquilo que é necessário para ser um excelente autarca. Um excelente autarca, onde você sabe os fundos que existem para ir buscar os fundos necessários para os projetos que a sua terra precisa. Você sabe as portas que pode bater para que um processo que podia demorar mais tempo, afinal, possa ser mais rápido da sua execução. Porque eu às vezes digo isto aos meus amigos, cada minuto que passa é um minuto a menos que temos para viver. Não sei se já pensaram nisso. E quando não estamos a falar de minutos, estamos a falar de semanas, meses ou anos, que muitas vezes os processos andam aí perdidos nos serviços, significa que são as pessoas que sofrem. E, portanto, nada melhor do que ter alguém que sabe onde ir buscar o que é necessário, que é respeitado, que tem uma voz firme, que tem uma voz grossa quando é necessário ter para afirmar a freiria. E por isso eu digo a todos que é com muita honra e que apresento a cada um de vós aquele que é o candidato desta coligação à freguesia da Freiria. Sei que a sua popularidade está a chegar a muitos e por isso é relativamente forte a lista que já tem de apoiantes e de pessoas que são disponíveis para trabalhar consigo. E digo-vos duas coisas para terminar e antes de o chamar. Em primeiro lugar, ele pode fazer o trabalho dele, mesmo nesta campanha. Ele, de certo, Jesus, ele não para um segundo, como aqueles que o conhecem sabem. As pessoas que estão com ele vão estar 150% empenhadas.
Mas só há vitória no dia das eleições. E por isso a ajuda de cada um de vós, junto dos seus amigos, junto dos seus familiares, das pessoas que tenham dúvidas, das pessoas que naquele dia, ou porque está a chover, ou que está a fazer sol, pensam que não vale a pena lá ir, é importante. Para que não fique na consciência de cada um de vós, se porventura o resultado que nós desejamos não fosse alcançado, e quem perdia era a freguesia da Fareiria e, naturalmente, todos vocês. E, finalmente, Rui, Diogo, permita-me só que lhe diga o seguinte: você vai ser um grande presidente, não tenho qualquer dúvida, e nunca hesite em me bater à porta como presidente da Câmara de Torres Vedras, e se alguém o quiser barrar, arromba a porta. Porque eu tenho a certeza que você vai lá para defender as pessoas que o elegeram. E a minha obrigação é recebê-lo, ouvi-lo e ajudá-lo. E juntos vamos fazê-lo. Muito obrigado a todos. Muito bem, meus amigos, é com grande alegria, a todos muito boa tarde, é tão bom estar aqui rodeado destes meus amigos, destas boas gentes aqui da nossa freguesia e de outros que se calhar é a primeira vez que aqui vêm, por amizade também, à minha pessoa, a todos muito bem-vindos. E nada melhor do que fazê-lo do que neste local tão importante para mim e também para a nossa população, mas para mim porque foi o local onde eu me crismei, onde eu casei, onde até fui catequista, onde eu batizei os meus filhos e já agora, olha, tanta volta de bicicleta dei à volta deste adro e para quem não conhece, esta até é a curva mais radical, é aquela que dava mais pica. Portanto, foi aqui que eu comecei a minha experiência de ciclista amador. Portanto, ao longo destes 41 anos fui crescendo nesta terra e tal como disse o Eduardo Pacheco, com ela contribuí colaborando com diversas instituições e pessoas. Desde o Fareiria Sport Clube, desde a escola Casa do Povo, os escoteiros, os cavaquinhos, o teatro, enfim, até a ajudar os festeiros e passando naturalmente pela Junta de Freguesia. Por isso é que, embora sem fazer disso bandeira, acredito que foram esses gestos que deixaram marcas. Marcas na comunidade, que todos sabem reconhecer, e isso faz com que também a minha imagem tenha sido importante, porque tenho esse cariz de pessoa trabalhadora, disponível e colaboradora com todos. E certamente por isso foi que a equipa do PSD, há cerca de 3 meses atrás, ao saber que o atual presidente de junta ia mudar para outro partido, vieram ter comigo, telefonaram-me: Diogo, precisamos falar contigo, passam-se umas coisas na freguesia, temos de debater umas ideias. E eu, mais uma vez, como nunca digo que não a estas coisas, para debater o futuro e colaborar, disse: ok, vamos marcar uma videoconferência, isto agora é videoconferências para tudo e para nada, vamos marcar uma videoconferência para tudo que é o futuro da nossa freguesia. E então assim foi, mas a videoconferência foi rápida. Rui Diogo, nós achamos que tu és a pessoa ideal para liderar uma equipa e seres presidente da Junta de Freguesia nas próximas eleições. Posso contar contigo? E eu fiquei, bem, como devem perceber, olha, como vocês estão agora, fiquei calado. E porque isto de ser presidente de uma Junta de Freguesia é muito sério. É nobre, é realmente... dá aquela pica que também se falava há pouco, mas é muito sério. E eu já fui tesoureiro numa junta de freguesia, nossa junta de freguesia, e sei bem do que falo. E tanto sei que foram 3 noites sem dormir. Foi ali só umas horitas, 2 ou 3 horas nessas noites, porque era o dilema. O dilema entre quê? O individualismo, estar ali com a famíliazinha, sossegadinho, ou então o coletivo e a comunidade. Entre fazer algo
pela terra ou ficar sossegado no meu canto e ver a nossa terra a definhar lentamente. Também de ver o comércio e os serviços a fechar e os jovens da nossa terra a procurarem territórios mais atrativos para residir. Portanto, hoje os filhos e os netos dos meus vizinhos, amanhã os meus filhos ou os meus netos. Então, que situação é esta? Isto não tem que ser assim. Onde é que está a freguesia rural piloto dos outros tempos? Eu lembro-me que brincava, éramos para aí uns 10 na minha rua, a brincar. Hoje, crescemos, né? Temos as nossas famílias. Quantos estão a morar na nossa freguesia? 3. Só na minha rua. Portanto, é uma prioridade para quê? Para alimentar não só as escolas, as instituições. Há dificuldades nas instituições em arranjar direções. Portanto, é preciso o quê? É preciso sangue novo. É preciso pessoas que queiram colaborar. E é esse sangue novo porque as pessoas que estão à frente são muito experientes, são muito sábias, começam a ficar cansadas e querem realmente passar a pasta a pessoas de valor também e que saibam fazer as coisas e que queiram, sobretudo que queiram, porque o saber vem com o tempo. Meus amigos, então, nesse dilema era fácil. Para quem é crente como eu, a mensagem que nós ouvimos durante anos, mensagem do servo, que deve pôr os talentos a render, bate forte cá dentro nesses momentos. Bate forte, mas no fundo, se pensarmos, a solução é óbvia. Colocar aquilo que Deus nos deu ao serviço dos outros é a melhor solução. Mas também, e estou a falar num cariz teológico, mas crente ou não crente, quem de nós e quem de vós nunca sentiu esse apelo, essa força de ir ajudar os outros? Portanto, desta vez, esta força também me dá a nível político e, portanto, é com grande motivação que estou aqui hoje para pôr os meus talentos a render. Então, foi assim, passado 3 noites a pensar nisto, me levantei até num domingo, um dia espetacular como o de hoje, esperei que a minha mulher acordasse e disse: olha, Sónia, eu estou a pensar, como já te disse, concorrer à junta, já viste que eu ando aqui a dar umas voltas, não consigo dormir, está na altura de pôr cobra isto, há que tomar a decisão. E a minha decisão, para já, é avançar. Como é que é, Sónia? Apoias-me? E ela disse: claro, casei contigo, aquela coisa, na saúde, na doença, dificuldade, etc. e tal, e portanto... Isto nem estava aqui escrito, mas pronto. E assim foi. Ela disse: eu apoio-te. Portanto, já estava a minha família mais chegada. A seguir, fui ter com os meus pais e perguntei: pai, mãe, estou a pensar em candidatar-me à junta. Já lá estive, mas o chamamento é grande. Portanto, como é que é? Preciso vocês. Preciso até que de vez em quando vão buscar os miúdos à escola, fiquem com eles, que eu já sei que isto vai ocupar tempo. Isto é sério. Eles dizem: oh filho, há 41 anos que a gente anda a apoiar, era agora que a gente ia dizer que não. E portanto já estava, a parte pessoal. Mas a gente sabe que de vez em quando é preciso mandar um mail a meio do dia, é preciso atender um telefonema, é preciso fazer outro. E portanto tive que falar com o patrão. Segunda-feira, cheguei às 8h30, até costumo chegar mais ou menos por essa hora, que eu gosto de começar cedo o dia. Fui lá acima, ao último andar da Câmara Municipal. Sr. Presidente, precisava falar consigo. Então, sobre quê? A freiria. É lá. Vamos falar. Queres ver que vais passar outra vez a freiria para o Conselho da Azoeira e, por sua vez, para o de Mafra? Não, Sr. Presidente, calma. Vamos com calma. Sr. Presidente, estou a pensar candidatar-me à Junta de Freguesia da minha terra. E então o que ele me disse foi: Diogo, já trabalho contigo há 13 anos, vieste diretamente de uma empresa privada para trabalhar comigo porque eu ouvi falar muito bem, convidei-te para estares comigo e, portanto, tu és a pessoa certa para colaborar, para ajudar aquele povo da freiria. E então assim foi. Portanto, já estava a pessoal e a profissional, estava decidido, vou avançar, vou ajudar a freguesia de Freiria.
Muito obrigado. Mas atenção, a missão de uma junta é feita de pessoas e para pessoas. Sozinho uma pessoa não consegue fazer nada, seja na junta, seja em qualquer lado. E então, por isso, saí nesse dia motivadíssimo, já tinha tudo o que era preciso, menos as pessoas. E então vim pelo caminho a pensar quem é que vou convidar, vou este, vou aquele e tal. E, meus amigos, foi desde as 6 da tarde até às 11 da noite. Eu próprio já dizia, bem, agora diz o nome, Joana, tenho que ir embora porque as visitas querem se deitar, porque as conversas, começámos a falar, é preciso isto, para a freguesia, é preciso aquilo, e portanto só me dava motivação. Eu digo-vos, nos primeiros dias tive logo várias dezenas de pessoas a querer integrar a minha lista. E então a adesão foi impressionante. Portanto, consegui pessoas desde as mais jovens às mais experientes, de todas as formações e, sobretudo, tive o cuidado de escolher pessoas de todas as localidades para irmos a cada canto do nosso território. O meu orgulho nessa lista de pessoas, que as pessoas a miúdo já vão falando, o do Rui Diogo tem uma grande lista. É muito grande o orgulho nessas pessoas que eu designo as pessoas de bem. Porquê? Porque as pessoas são pessoas que querem bem para a terra, são pessoas que toda a gente conhece bem e elas conhecem bem as pessoas. Portanto, 3 bens, só podem ser pessoas de bem. Não é hoje o momento de apresentar, temos tempo, hoje é o momento do lançamento da minha candidatura. Mas aquilo que eu gostava de dizer a todas elas é, desde já, o meu obrigado, pois só juntos conseguiremos fazer mais e melhor pela freguesia de Freiria. A eles, muito obrigado. Muitos deles estão aqui, outros ainda têm algumas coisas a fazer, não puderam, mas sei que vão ouvir porque está a ser gravado o vídeo, vai correr, como é que se costuma dizer, seca e meca, não é? Portanto, vai ter bastante partilha, acredito. Portanto, quem me conhece, e o Duarte falou um pouco disso, sabe que sou um homem calmo, positivo, otimista, e o David costuma andar comigo de bicicleta, sabe, sou um homem de desafios, não é, David? Aliás, foi precisamente neste teatro que, em setembro do ano passado, eu decidi partir para uma aventura ousada e inédita. Desafiaram-me, eu próprio também me autodesafiei, e então fiz 500 km daqui até Vila Real de Santo António, em bicicleta, 24 horas sem parar, sem almoço, sem jantar, sem nada. Portanto, não foi fácil, meus amigos. Houve a preparação, foi difícil, não era realmente fácil, mas eu consegui. Porquê? Porque a grande ambição e o grande objetivo que eu tinha com essa aventura era também transmitir aos meus filhos uma mensagem. E foi aquilo que eu lhes disse quando cheguei. Era para aí meia-noite em Vila Real de Santo António, eles estavam lá à minha espera com a minha mulher. Eu disse: filhos, quando os objetivos dependem só de nós, é só a nós que nos cabe cumprir e atingi-los. O pai tinha o objetivo de chegar aqui e conseguiu. Está cansado, mas conseguiu. E vocês, na escola, no trabalho, sempre que tiverem um objetivo, vão conseguir. Se prepararem e se tiverem as armas que precisam. E neste caso, as armas que eu precisava era uma bicicleta e ter vontade. A bicicleta está aqui, não é ambiciosa, é o que há, mas chegou lá. E, portanto, este é o ensinamento. E tenho outro ensinamento, porque estas gerações são importantes. Meu pai sempre disse: vamos o que custar, nem que seja preciso, roer ferro. É verdade ou não, pai? Exatamente. Obrigado. Obrigado, Verónica. Meus amigos, portanto, sendo um homem de desafios, hoje, dia 30 de maio de 2021, também é o grande momento de partida para mais um grande desafio desta minha vida, que será, a partir de outubro, servir o povo como presidente da Junta de Freguesia da Freiria.
Até lá, vou querer ouvir cada cidadão, porque lá está. É ouvindo os cidadãos que conseguimos elaborar um programa que vai de encontro às necessidades de cada um. Irei deslocar-me às associações que fazem um trabalho meritório e que são importantíssimas para complementar e ajudar as autarquias, quer sejam as câmaras municipais, quer as juntas de freguesia, para fazer o trabalho junto da comunidade que as instituições não conseguem chegar a todo lado. Portanto, vou já começar a contactá-las para saber não só as necessidades, mas estabelecer parcerias. Por outro lado, vou falar com os comerciantes e com aqueles que têm serviços na nossa terra. Se não for o comércio e os serviços, a terra começa a definhar, começa a morrer. São o comércio e os serviços que atraem as pessoas, porque as pessoas procuram-nas e isso faz com que as terras tenham vida. Portanto, é importante que elas animem as nossas terras e, portanto, vou falar com eles. Também não há que esquecer que somos uma freguesia rural. Em termos de freguesia rural piloto, aliás, ainda está ali a placa, as pessoas perguntam, então, mas o que é uma freguesia rural piloto? Rural piloto porque quando foi posta aquela placa éramos uma referência e queremos voltar a ser essa referência. A placa vai manter-se e vamos finalmente honrar aquilo que ela nos diz. Agora, há aqui uma questão, a questão que a política é isto mesmo. É um envolvimento coletivo para conseguir o bem de todos e a qualidade de vida, quer das pessoas, quer das terras onde elas residem. E é só com o trabalho de equipa, mais uma vez, que as coisas se fazem. Na Câmara Municipal, Duarte Pacheco teve a bondade de adiantar já essa questão, eu sou dirigente de uma unidade. É a unidade que faz as candidaturas para os fundos comunitários. Nós, com as nossas candidaturas, portanto, já vamos com cerca de 10 anos de experiência, mais coisa, menos coisa, por ano já estamos a conseguir ir buscar à volta dos 4 a 5 milhões de euros de fundos comunitários e nacionais para erguer as escolas que vocês veem no concelho de Mafra, as creches, as ciclovias, os parques intermodais, as incubadoras de negócios. Tudo isso é feito com o trabalho. É o trabalho de uma equipa que também tem em conta os engenheiros que fazem as obras, tem em conta as pessoas que fazem a contabilização dos custos e tem também a ver com os decisores. Quando há bons decisores que lançam as obras, fazemos as candidaturas e a coisa acontece. E é esse conhecimento que eu venho trazer aqui para a nossa freguesia. Vamos ser ambiciosos, vamos aproveitar este conhecimento para pôr ao serviço da nossa comunidade e à escala da nossa freguesia, que é uma escala grande, temos de ser grandes, temos de pensar em grande. Portanto, vou trazer esse conhecimento para, em conjunto com a minha equipa, sermos uma freguesia rural piloto. Obrigado, estou quase a terminar. E já repararam que estamos aqui hoje a celebrar aqui com estes efeitos, vamos ter aqui uma celebração, mas também estamos a celebrar algo universal, que é, portanto, as badaladas do sino. É dizer que está na hora, o sino está a dizer que está na hora de chamar aqui, porque hoje comemoramos o Dia da Família, a minha família. Portanto, vou chamar a minha mulher, a minha filha e o meu filho para me acompanharem nesta parte. Eles vêm um bocado envergonhados. Há pouco estava aqui a ver porque é que eu escolhi esta roupa. Isto é aqui um fé de inverno, mas às vezes há coisas que não é para acaso. Portanto, o branco porque sou uma pessoa calma e que procuro o acordo e procuro as parcerias e estarmos todos bem e, acima de tudo, sermos positivos, e é uma campanha positiva que eu quero fazer. Por outro lado, o azul da sabedoria, o azul da inteligência, o azul da ambição. E por outro lado, o castanho das minhas calças, e também estou a ver que tenho aqui mais castanhos ao meu lado, é a terra, as raízes,
é estarmos ligados àquilo onde nascemos e por aquilo que acreditamos. Portanto, meus amigos, vou concluir dizendo, não só com esta introdução que acabei de fazer sobre mim, mas esclarecer definitivamente porque é que eu, a minha família, a minha equipa e todos nós estamos aqui hoje. Muito simples. É para lutar incondicional, incansavelmente pela nossa freguesia. É pelo progresso, é pela evolução, é por nós freirienses, é pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por todos. Vamos fazer mais e melhor, vamos afirmar Freiria. Muito obrigado a todos pela vossa presença uma vez mais. Temos agora aqui umas lembranças, um pãozinho aqui feito pela nossa comunidade. Espero que gostem e desejo um bom regresso às vossas casas. Vamos falando. Obrigado.